pra você. Vai pra grupo não, depois não vai dizer que Santo Antônio te enganou. O que você fez? Olha, eu creio que nós temos aí um problema sério, não é? Problema sério. Para os criadores, os autores, os atores, os poetas, os romancistas, os contistas, enfim, para os criadores de arte, há uma questão séria que é posta de que nós, para atingirmos o nosso público, sobretudo o público negro, nós temos que fazer concessões de linguagem. Ou seja, nós temos que olhar com certo paternalismo para o nosso próprio povo, para que ele consiga digerir aquilo que nós estamos transmitindo. Bem, o paternalismo, ele serve para nos alienar de nós mesmos. Evidentemente que o nosso povo necessita de ter incentivo para transformar. E qual é o incentivo para transformar? É exatamente mexer na linguagem como ela está instituída. Então, se a linguagem é um elemento utilizado, empregado para nos manter escravos, nós temos que mexer na linguagem. E aí, o nosso processo deve também ter como plataforma de ação destruir, desmontar a linguagem do nosso próprio povo. Daí a importância da metáfora. Nós temos que ter ousadia de arriscar o não entendimento para desconstruir a linguagem como ela foi imposta para a nossa gente. Porque se nós não mexermos na linguagem, tudo vai ficar como está. Porque é através da linguagem que as ideias são veiculadas, que as concepções de mundo são impostas. Então eu creio que temos sim que trabalhar, utilizar a metáfora nesse sentido de levar o público negro a repensar-se a partir dessa desconfiança da linguagem que lhe foi imposta para usar no dia a dia. Bom, a construção de Negrumos Líricos seguiu mais ou menos o padrão do livro anterior, que foi Kizomba de Vento e Nuvem. Não é? Até a divisão em 3 partes, não é? Também seguiu. Creio que existe no Negrumos um propósito um pouco diferente, que é o sentido de colocar lenha numa fogueira, que eu espero que sirva para não apenas iluminar os caminhos
que não só a comunidade negra segue no Brasil, mas também as pessoas de uma maneira geral, em termos das suas relações, não apenas interraciais, como amorosas, mas também a sua relação com o próprio cosmos, né? Que eu acho que nós hoje temos que captar um pouco mais essa noção de onde estamos realmente e retomar e popularizar os grandes questionamentos da existência humana. Eu acho que esse livro Negrumes tem esta ambição. As minhas inquietações são múltiplas, né? Então, retomando um pouco a questão da visão de mundo, né? E a crítica às crenças. Eu creio que um dos grandes problemas da humanidade são as crenças. As crenças, elas nos levam a negar não apenas a razão, mas negar algo fundamental, que é a consciência dos limites da nossa percepção. Ou seja, nós vivemos diante e fazemos parte, isso é importante dizer, de um cosmos. E, no entanto, as crenças nos fazem negar essa circunstância existencial o tempo todo. Por quê? Porque as crenças, elas estão baseadas em certezas. E nós sabemos que o conhecimento humano, ele só pode progredir, ele só pode se adensar se ele se basear na dúvida. Onde há certeza, não há possibilidade de um conhecimento que se amplie. E a nossa vida, ela acaba sendo muito restrita se nós fazemos dela um conjunto de certezas. Com relação mais propriamente ao fazer poético, as minhas inquietações também estão aí. As formas que eu utilizo, elas não são formas que eu tenho certeza que funcionem. Elas não são para sempre. Elas estão aí como algo do qual eu lancei mão para realizar algo que me inquieta, para tentar transmitir algo que me inquieta. Mas elas não são fixas, elas não podem ser fixas. Por isso que essas 3 partes em que está dividido o livro, elas se intercomunicam. E, por outro lado, o processo metalinguístico de pensar o fazer poético, ele, para mim, ele é constante, porque se o poeta não se questiona, se o poeta não faz uma autorreflexão do seu próprio fazer poético, ele tende a se petrificar, ele tende a não avançar nas necessárias ousadias para se atingir outras dimensões artísticas. Então, quando, por exemplo, em meio a um poema mais ligado
a relação afetiva, aparece uma reflexão sobre o fazer poético e vice-versa. Você está tendo aí exatamente esse jogo de inquietações, esse jogo de perguntas e respostas, não é? Porque eu acho que a arte, de uma maneira geral, ela deve não só se aventurar a responder, mas eu acho que a arte deve, sobretudo, se aventurar a gerar questões, né? Para que as pessoas saiam do marasmo das certezas e passem a olhar em volta e perceber o quanto as nossas percepções são ilimitadas e como que nós precisamos desconfiar de todo o discurso linear, de todo o discurso padrão, de todo o discurso que tenta nos mostrar o mundo como algo feito e acabado. É isso.